O trabalho falará sobre a desigualdade em Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, em seu discurso sobre a desigualdade entre os homens, distinguiu dois tipos de desigualdades: a desigualdade natural e a desigualdade social. A natural, ela pode ser dita como uma diferença entre idades, físico, saúde e qualidade de espírito da alma. Em relação ao espírito da alma, seria religiões e também a paz consigo mesmo. A social, ela pode ser dita como a diferença entre classes, como um rico ou até mesmo um poderoso tendo poder sobre uma pessoa considerada como minoria, tendo-os obedecidos. Rousseau dizia: não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra: ela decorre da natureza. Por isso, o autor dedicou-se a investigar as origens da desigualdade que ele chamou de moral ou política, isto é, da desigualdade social, procurando compreender o processo pelo qual ela foi gradualmente instituída pelos homens, desde os tempos mais remotos até chegar ao estado em que se encontrava a época em que ele vivia, na Europa do século XVIII. Adotado por empreender tal investigação, Rousseau esclareceu que não se deve tomar as pesquisas que podemos realizar sobre esse tema por verdades históricas, mas somente por raciocínios hipotéticos e condicionais. Ele também não levou em consideração as explicações dadas pela religião, segundo as quais a desigualdade resultaria da vontade de Deus, preferindo deixar de lado os dogmas da fé e, fazendo uso apenas da razão, formar conjecturas tiradas somente da natureza do homem e dos seres que o rodeiam. Esclarece ainda que não se preocuparia em considerá-lo, o homem, desde a sua origem e examiná-lo, no primeiro embrião da espécie, para entender como, por meio de sucessivos desenvolvimentos, ele chegou a ser o que é atualmente. Optou por não recorrer aos conhecimentos disponíveis já naquela época sobre as possíveis mudanças na conformação física na anatomia do homem, por se tratar de assuntos sobre o qual ele apenas poderia formular conjecturas vagas e quase imaginais. Em vez disso, preferiu supor o homem como ele é hoje, andando com dois pés, servindo-se de suas mãos, como fazemos com as nossas, dirigindo o olhar para toda a natureza e medindo com os olhos a vasta extensão do céu. Vale lembrar que Rousseau não conheceu a teoria da evolução de Darwin, que somente surgiria no século XIX. Uma das ideias de Jean-Jacques Rousseau foi a propriedade privada como origem da desigualdade social. Pelo seu raciocínio hipotético, Rousseau procurou demonstrar que o momento determinante para o surgimento da desigualdade foi a invenção da propriedade privada. Ele concluiu que, com uma série de acasos que levaram a sucessivos progressos, ao aperfeiçoamento da razão humana e à deterioração da espécie, tornando um ser mau que era naturalmente bom, ao transformá-lo em um ser social, rompeu-se a igualdade do estado de natureza e aí instaurou-se as mais terríveis desordens de acordo com ele. As usurpações dos ricos, os assaltos aos pobres, as paixões desenfreadas de todos, o sufocamento da piedade natural e ainda a voz mais fraca da justiça tornaram os homens invejosos, ambiciosos e maus. E, segundo Rousseau, esses foram os primeiros efeitos nocivos da instituição da propriedade. Instalada a desigualdade e o estado de guerra entre os homens, os ricos eles precisavam criar mecanismos para legitimar e perpetuar sua conquista, porque eles sabiam muito bem que, segundo Rousseau, que as suas usurpações se apoiavam em um direito precário e abusivo, e que, tendo adquirido as suas posses pelo uso da força, eles não poderiam reclamar caso elas fossem tomadas da mesma maneira. Os manipulando, os ricos conseguiram transformar os seus adversários em aliados, criando instituições que servissem aos seus propósitos. Então eles tiveram uma ideia de que, ao invés deles voltarem suas forças contra eles mesmos, eles se reuniam em um poder supremo que os governe segundo leis sábias e que protejam e defendam todos os membros da associação e assim expulse os inimigos comuns e os mantenha em uma eterna concórdia. Então Rousseau, na sua ideia, ele disse
que, desse jeito, eles fixaram para sempre a ideia de lei da propriedade e da desigualdade, e de uma usurpação fizeram um direito irrevogável. E por proveito desses homens ambiciosos, eles se sujeitaram para o futuro do gênero humano e do trabalho para a servidão e para... Só terminando de falar um pouquinho que ela estava falando, o dinheiro, os bens sociais, o poder, o status, as inovações da tecnologia, as falas, as conversas, a convivência e a evolução da ciência, isso tudo ajuda muito na desigualdade. Como, por exemplo, o dinheiro foi um dos fatores a separar as pessoas em classes. Os bens sociais classificam quem tem um bem maior e mais valioso. E o status fez as pessoas mais egonocêntricas e ignorantes. E a tecnologia ajudou muito as pessoas a entenderem o seu posicionamento na sociedade. E de acordo com o resultado, pode-se diminuir quem não está naquele padrão e quem não tem o poder da fala correta e formal. E pode-se ser considerada atrasada, que é uma minoria, que quer dizer como os analfabetos. E a ciência que separa cada dia as pessoas que são diferentes e modificadas por tais experimentos e inovações a cada ano que passa. Bom, resumindo isso tudo, pode-se concluir que para Rousseau, a desigualdade insignificante no estado de natureza se estabelece por obra do próprio homem e pelo desenvolvimento de nossas faculdades, pelo progresso de nosso espírito, consolidando-se finalmente pelo estabelecimento da propriedade e das leis. O Rousseau não propõe o retorno da humanidade ao estado de natureza, de que de resto seria impossível. Mas uma vez instituída a sociedade civil, não há mais o caminho de volta. E trata-se de agora de encontrar uma forma de assegurar que a vida em sociedade esteja em conformidade com a justiça e a liberdade. Cabe segundo na obra de contrato social. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, pela qual cada um, unindo-se a todos, e obedeça apenas a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Na realidade, o Rousseau distingue a liberdade natural, que tem por limites apenas as forças do indivíduo, e da liberdade civil, que é limitada pela vontade geral. E com o contrato, o homem perde a primeira, mas ganha a segunda. E para Rousseau, essa liberdade moral, adquirida com o Estado civil, é a única que torna o homem verdadeiramente de si, pois o impulso apenas do apetite é a escravidão, e a obediência à lei a que se está prescrito é liberdade. E nesse contexto, as leis ganham um novo significado, sendo o resultado da vontade geral. A obediência a elas deixa de ser um mecanismo de submissão aos ricos para se tornar a expressão da liberdade e da soberania do povo. E, de algum modo, o contrato social compensa com vantagem a perda da igualdade que reinava no estado de natureza. Ele substitui por uma igualdade moral e legítima, o que a natureza pode ter criado de desigualdade física entre os homens, podendo ser desiguais em força ou em gênio. Eles se tornam todos iguais por convenção e direito. Porém, como o próprio Rousseau reconhece de uma igualdade formal de direito e capaz de conviver perfeitamente com a desigualdade material de fato.